isso aí. O engraçado é que nós pensamos que, ao não participarmos da política, nós estamos ficando fora dela. Lendo engano. A política, a partir do momento que não temos participação, outros farão as leis, outros farão toda a estrutura de poder, no qual nos fará existir. É necessário pensarmos da seguinte maneira: a humanidade, ela caminha em passos longos, e esses passos são definidos por nossos atos políticos. A sociedade, ela é dividida em duas áreas. Uns defendem o determinismo. O que é o determinismo? Determinismo é que Deus é responsável pelo que estamos vivenciando. E o livre-arbítrio é que nós somos responsáveis pelo que produzimos. Não sei qual é o certo, e não estou aqui para questionar, porque isso é um ato teórico e, acima de tudo, filosófico. Mas eu sei de uma verdade. A maior verdade do mundo, sabe qual é, Marcelo? Sabe qual é, Paulo? A mentira. Se a mentira deixar de existir, teremos o fim da religião, o fim da política, o fim do direito, porque o próprio direito, ele já é imerso em mentira. A premissa básica, porque premissa básica é isso aí, é redundância, a premissa do processo de direito é: não produza prova contra si mesmo. Então, o juiz sabe, o promotor, o advogado, todos sabem que o indivíduo está mentindo. Se você for inteligente, como dizia meu pai, que foi juiz, você conta a verdade para o advogado para ele mentir por você. E, além do mais, existe uma coisa: no Estado Democrático de Direito, na justiça e na concepção do direito, todos pedem, é o verbo pedir. O juiz, como Deus, determina. Então, o juiz, sabe que é uma mentira. Né? O advogado sabe que é mentira. Né? Mas a sociedade irá acreditar no processo hermenêutico que existe em cima dessa mentira. E a política, como contexto geral dessa mentira, ela também está mentindo. Ela está vivendo. A mentira é uma grande mentira. Porque você sabe o que é uma mentira? É uma verdade que não aconteceu dentro do fato real. Mas o que é realidade? O que é política? O que é filosofia? O que é certo e errado dentro de uma sociedade na qual nós estamos a vivenciar? Um lado, a direita diz: não, nós temos que acabar com o indivíduo que está ruim na sociedade para que possamos, pondo fora da sociedade, terciar uma sociedade boa, uma visão tomarobiana. Mas, ao mesmo tempo, se formos olhar a parte de Jean-Jacques Rousseau, que é a esquerda, o homem nasce bom, a sociedade o transforma em mal. Então, não podemos marginalizá-lo. Baseado em tudo isso e mais um pouco, abrimos nosso programa Política em Foco. E hoje temos um convidado especial. Este que está falando essas coisas paupérrimas intelectivas sou eu, José Augusto Torre. E ladeado está o nosso querido Marcelo Santana, que vai apresentar o nosso ilustríssimo convidado. Paulo Rocha. Paulo Rocha, é um prazer muito grande você estar aqui com a gente no Política em Foco. E depois da gente ter ouvido essa verdadeira aula de erudição do nosso grande mestre José Augusto sobre a questão da verdade e da mentira, a gente gostaria que você se apresentasse, mas eu vou lhe fazer logo uma pergunta em cima disso, sobre a mentira. A grande maioria dos políticos mentem. As eleições municipais no Brasil, a relação do político, do candidato a prefeito e prefeita com a sociedade, a grande maioria das vezes se constitui uma grande mentira. Sim. E hoje as pessoas reclamam, questionam, se revoltam porque votou em alguém que prometeu que ia fazer a ponte de Itaparica ou a ponte do Rio São Francisco, seja o que for, ou trazer o oceano para Minas Gerais, né? E esse prefeito, candidato a prefeito e prefeita, não cumpriu os compromissos. O que fazer?
como a sociedade pode se prevenir com relação à grande maioria dos políticos que são mentirosos. Paulo Rocha. Bom, doutor Marcelo, primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Meu nome é Paulo Rocha, sou empresário. Fui aluno do ilustríssimo doutor José Augusto, não posso deixar de tocar nesse assunto, né? E com relação à sua pergunta, eu acredito que a resposta é muito simples. Primeiro que a maioria das pessoas que reclamam pelas coisas que vem acontecendo, como por exemplo essa situação da ponte, são aquelas que venderam, entregaram o seu voto de alguma forma, mesmo sabendo que eram falsas promessas. Isso é um fato. Então esse tipo de pessoa não deveria estar reclamando de nada. Foi a escolha que elas fizeram, né? Entregaram o seu voto por um saco de cimento, por uma promessa de um emprego, então reclamar de quê? Né? E essa mudança, para que isso não ocorra, está anos-luz de distância de nós. Isso pode reduzir, pode diminuir, mas não vai acontecer em um curto espaço de tempo, porque aí vem a questão do caráter do ser humano. Né? Não adianta eu cobrar de você aquilo que eu faço de errado. Né? Então, a gente tira por isso. O que é que eu digo para as pessoas, assim, como se diz, o doutor José Augusto falou assim, direita e esquerda? Eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo você dividir entre o certo e o errado, como ele citou antes. É certo matar? É certo roubar? É certo desviar dinheiro? Não. Então, se eu apoio alguém que faz isso, eu estou demonstrando qual é o meu caráter. Eu estou fazendo essa escolha. Então, eu vou reclamar de quê? Essa é a grande questão. Você não tem como e nem por que reclamar daquilo que você escolheu sabendo. Ou será que as pessoas votaram na última eleição, fizeram essas escolhas enganadas? Né? Me aparece um candidato a governador que caiu de paraquedas e ninguém nem sabia quem era. O pior secretário de educação do Brasil. E as pessoas votam, elegem e depois querem reclamar. Eu acho que deveria estar todo mundo alegre agora, comemorando. Eu penso assim. Nós conversamos, fizemos no outro programa, conversamos com o Mota. E a gente falou um pouco sobre essa questão da Bahia, a questão da violência na Bahia. A Bahia hoje supera a soma da violência de São Paulo e Rio de Janeiro. E olha que São Paulo e Rio de Janeiro tem uma população que é muito superior à da Bahia. Nós somos o quarto em população. E a segurança pública é um desastre em nosso estado. E as pessoas vivem assustadas. Não se sabe ao certo se a responsabilidade de tudo isso também está na base, na educação, né? Ou na falta de um efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil. Será que nós temos um efetivo capaz de cobrir todo o território baiano? Como é que está a Polícia Militar nesse sentido? E a Polícia Civil? Ou será que realmente existe alguma coisa que não chegou ao nosso conhecimento? Porque a violência só faz prosperar. Nós temos, é o estado que tem o maior número de facções no Brasil e as providências não são adotadas. Por outro lado, além dessa questão governamental, nós temos o benefício que hoje é dado àquelas pessoas que traficam pequenas quantidades de drogas ou simplesmente furtou, ou roubou, assaltou alguém para pegar um celular, que é assalto, né? Ou furtou um celular, ou outro objeto qualquer. E essas pessoas, automaticamente, elas têm o benefício da audiência de custódia, que aí já é uma questão do judiciário que é um benefício recente. Isso aí. Como é que você vê esse pacote de situações? De um lado, o Estado, a gestão pública, do outro lado, também o judiciário, que não permite, né, que a Polícia Militar faça a incursão nos morros carioca, nas favelas, a partir das 18 horas. Como é que você vê tudo isso? Marcelo, se tratando de Rio de Janeiro, essa questão do morro carioca é uma realidade um pouco diferente. Né? E nós sabemos que lá as facções já tem gente na política, no judiciário, em tudo. Isso é um fato. Né? Aqui a Bahia já não está tão diferente quanto o Rio. A grande questão aqui da Bahia é o seguinte. Se você me pergunta assim, você acha que o problema é efetivo? Não. Pode ser um percentual, uma parte pequena do problema da polícia baiana, da segurança pública na Bahia. Na verdade, os nossos policiais são nossos heróis. Eles não usam roupa de Batman, capa, não. Eles têm coragem. A polícia baiana, até pouco tempo atrás, ela era respeitada como uma das polícias que mais atuava contra o crime no Brasil. E isso a gente saía da Bahia e ouvia isso. Rapaz, a polícia da Bahia...
Inclusive, se existia o Sargento Mota deve lembrar disso, se existia um jargão popular muito utilizado, que era o seguinte: na Bahia, bicho não se cria, quando se tratava de bandido, né, há um tempo atrás. E isso acabou nesses praticamente 20 anos de governo do PT. Se a gente parar para analisar, a polícia sabe ou não sabe onde são as bocas de fumo de Salvador? As biqueiras. Sabe ou não sabe onde os traficantes estão? Nas cidades do interior. Mas, infelizmente, a nossa polícia está engessada. Nossos policiais querem trabalhar. Você é a favor que os policiais militares usem câmera? Totalmente contra. Por quê? Porque você vai engessar os policiais. O bandido, ele pode portar uma arma, ele pode matar, e mesmo sendo filmado, mesmo sendo preso em flagrante delito, ele tem o benefício da dúvida. Com o policial é diferente. Prende primeiro para investigar depois. A presunção da inocência, exato. Com o policial é diferente. Prende primeiro para investigar depois, se o policial tem culpa ou não. Então, eu não sou a favor. Né? Os policiais não vão trabalhar. Sem câmera já estão sofrendo, porque a própria população está aí filmando e a culpa é da polícia. Naquelas comunidades que são dominadas pelo tráfico, as pessoas já ficam ali praticamente de plantão. Entrou uma viatura, opa, prepara o celular. É assim que funciona. Então, a segurança pública na Bahia, acredito que só vai mudar quando nós tivermos um governador comprometido e tivermos a maioria dos nossos deputados estaduais firmes com a postura de combater de fato o crime. Agora, você não acha, Paulo, que paralelamente à questão do que vende a droga, nós temos uma outra parte da moeda que é o usuário. A droga, ela se avoluma, o comércio é um comércio fantástico, é muita grana envolvida, mas você tem aquela pessoa que usa a droga, ele está bancando o tráfico. É quem fomenta. Em países como a Indonésia, por exemplo, o usuário ele tem uma punição quase igual à do traficante. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode inibir essa situação, melhorar, minimizar essa questão do usuário? Eu acho que a punição deveria ser maior. Porque quem fomenta o tráfico é o usuário. Se não existisse usuário, não existiria traficante. Então, quem fomenta, quem faz com que cada vez mais cresça o número de boca de fumos é o uso do tráfico de drogas. E agora, com essa situação de que a quantidade, acho que são 40 gramas ou 60, né? É. Não me recordo direito, de droga, de maconha, se for encontrado, o usuário ele não vai ficar preso, vai responder administrativamente. Incentivo, né? Pare para analisar. É o incentivo. Quantos cigarros de maconha você faz com 40 gramas? Uma pessoa vai fumar uma quantidade dessa em um dia? Então está sendo meio que um incentivo. Não, e a outra questão é que essa pessoa também pode fazer transporte. Ela vai transportar 20, 40 gramas por dia a cada viagem. Exatamente. Então, ela dá 20 viagens, ela 4 vezes 2, 8, você até 800 Pode estar sendo usada como mula do tráfico. Sim. O nosso ex-governador, ele chegou a falar um dia que o tráfico empregava os jovens na Bahia. Mas você falou sobre a Assembleia Legislativa. Nós temos um problema seríssimo. O governador pediu mais outro empréstimo. Então, hoje é mais ou menos 12 milhões de reais, bilhões de reais, de empréstimo concedido ao longo desses anos. Agora, me parece que são 100 milhões de reais. Essa grana toda aí daria para fazer a ponte. 2 vezes. 2 vezes. Como é que você vê essa passividade que compete à Assembleia Legislativa? Você é deputado estadual. Você é pré-candidato a deputado estadual, possivelmente. Chegando lá, você vai permitir uma situação dessa de continuidade de empréstimos para o governo, sem avaliar, sem analisar onde está sendo empregado esse dinheiro? Se o dinheiro é público. Um deputado estadual só não tem como permitir ou não. Ele pode brigar, lutar por aquilo. Né? Tentar mostrar para a população, está aqui, está errado. Esses empréstimos, na verdade, o que me parece é que os empréstimos estão sendo utilizados para tapar o rombo que já está aí no nosso estado, né? Já há um tempo se dizia que o estado da Bahia a arrecadação não está sendo suficiente, né, para bancar os custos, e o governador, um empréstimo atrás do outro, né, e ele está conseguindo isso porque a grande maioria que está lá é da esquerda, é em favor dele. Então, está sendo fácil. Eu acredito que o que se deve fazer é tentar demonstrar, orientar mais a população. O que levou você, Paulo, a pensar na possibilidade de ser pré-candidato a deputado? Na verdade, não foi um pensamento meu, uma escolha minha.
Eu fui convidado pelo Sargento Mota e o Padre Kelmo a fazer parte do Foro do Brasil, né, a ser o presidente municipal de Salvador e coordenador da região metropolitana. Na época não aceitei, logo de cara, né, mas depois eles insistiram, mais algumas pessoas, né, entraram dentro desse contexto juntamente com eles para que a gente pudesse assumir essa posição. E assumimos essa posição de presidente, né, municipal do Foro e começamos a fazer um trabalho no qual foi elogiado pelo padre, e aí veio o convite, né, que pode ser que aconteça ou não. Sim, está em análise, né? Está em análise. Veio o convite do Padre Kelmo, né, do Sargento Mota. O Sargento Mota eu conheço desde 2015, final de 2015, quando se começou aquele movimento do Fora Dilma, que tomou força em 2016, movimento de rua. Foi aí que eu vim conhecer o Sargento Mota, fazia parte de movimentos de direita, passei a ficar um pouco conhecido por conta disso, né, e o padre teve em alguns lugares aqui na Bahia e ouviu algumas pessoas falando do meu nome, né, e dizendo que seria um bom nome para que o Foro do Brasil cooptasse, trouxesse para fazer parte da direção do Foro aqui na Bahia. E aí eles fizeram esse convite, algumas pessoas estão dizendo, Paulo, por que não vai? Eu disse, calma, tudo é no tempo de Deus, paciência. Se tiver que acontecer... E quais seriam as suas bandeiras, assim, como caso isso aconteça? O que é que você pensa? Quais são os seus projetos, assim, com relação a um mandato de deputado? Vamos lá. Primeiro passo, a gente está sofrendo muito na educação, na segurança pública e na saúde, isso é um fato. E o que nós estamos vendo durante todo o tempo é mais do mesmo. Todo mundo aparece e diz, não, temos que combater esse problema da segurança pública, mas não apresentam uma solução, não sentam para apresentar uma forma de combate, né, que terá que ser muito bem estudada, porque não adianta você ter algo que você aprende como solução, mas na hora de levar para a votação, porque quem está no legislativo não tem o poder de mudar nada. Na hora de levar para a votação, não convença, mesmo aqueles que são seus opositores políticos, de que aquela seria a solução. Então, projetos, a gente pode falar de muita coisa aqui com relação à saúde, à educação, à segurança pública, mas não vai adiantar nada se não tiver o apoio da população e o apoio massivo dentro da ALBA. Então, quem for para lá com essa ilusão de que eu vou chegar e vou mudar e vou fazer, está mentindo para si mesmo e mentindo para as pessoas que podem vir a votar nessa pessoa. É um fato. Nós falávamos recentemente aqui sobre a questão das drogas, e Zé fez uma explanação aqui sobre isso. E países como a Colômbia, como El Salvador, como o México, já foram considerados, e alguns continuam sendo, narco-estado. Você acha que o Brasil sofre esse risco de se transformar num narco-estado? Eu acho que já se transformou. Na verdade, a gente está vivendo um mundo de Alice, o mundo da maquiagem. Um exemplo é a nossa própria terra, olha a Bahia como está. O poder paralelo já manda. Vários municípios, dentro de Salvador, vários bairros, as pessoas não podem entrar. A própria polícia tem que ter o maior cuidado, a maior cautela. E tem bairros que tem que entrar várias viaturas juntas para não sofrer. Tivemos recentemente a cidade de Terra Nova, o município de Terra Nova, onde as pessoas foram expulsas de suas residências, né? O tráfico de droga colocou a lei deles e acabou. Maragogipe também. Maragogipe também. Então eu acho que a gente já está nesse ponto. O que está acontecendo é uma maquiagem da imprensa tradicional. As notícias não são dadas da forma como deveriam. Se a gente parar para analisar, é tudo tentando deixar tudo bonitinho, tudo arrumadinho, não é bem assim, vamos lá, né? Mas a situação está muito mais além do que a gente imagina. Você falou coisas interessantíssimas. Parabéns. Realmente você está muito sensato. Até eu mesmo votaria em você se você for candidato, porque você apresentou coisas sensatas e olha que eu sou altamente crítico. Você foi meu aluno, você sabe. Sei, sim. Você sabe muito bem. Suas colocações foram muito boas. Mas me diga uma coisa. Você acredita realmente que nós teremos uma mudança no próximo ano do status quo político que existe? Por quê? Porque nós temos Jerônimo aí, né, com poderio e com a liderança bem forte. Porque, vou repetir, a economia define a cultura define a moral define o poder. Quem tem dinheiro, exato, define as coisas. É fato. E ao mesmo tempo nós temos o presidente da República, nosso presidente da República, que ele tem a caneta, né? E tem o dinheiro na mão. Né? E aí, por osmose, quando você tem o dinheiro, você consegue fazer determinadas coisas surgirem.
Você acha que existe a probabilidade de uma mudança através de uma consciência? Consciência, ciência é conhecimento. Vem de episteme, que é a mesma coisa em grego. Será que consciência é o conhecimento de si mesmo? Ou seja, será que as pessoas estão preparadas para mudarem, pensarem e querer mudar? Porque para muita gente ainda é cômodo, né? Principalmente com as benesses que o Estado hoje dá. Bolsa Família, por exemplo, o aluno hoje, ele estuda, não pode ser reprovado, ainda recebe um valor, e quando termina o terceiro ano, ele recebe um valor maior, salvo engano, R$ 9.000. Então, o pessoal não vai querer perder isso, né? O órgão maior do ser humano é a pele, mas o mais sensível ainda é o bolso, né? Eu acredito. Existe um jargão popular que diz o seguinte: quem tem sua dor é que geme, né? Quem sabe o quanto está gemendo é do que está sentindo. Eu acredito que essa mudança pode acontecer por conta do sofrimento da população. A maior parte da população brasileira está sofrendo nesse momento. Todo mundo que acreditou que teria redução de impostos, que acreditou que teria gás de cozinha de graça, que foi naquela balela daquela conversa da eleição, picanha, é quem está sofrendo. Então, assim, nas nossas viagens, principalmente pelo interior da Bahia, nós estamos vendo a população chorando. Porque, de fato, o dinheiro conta. Comprar prefeitos, como está acontecendo aí, prefeitos mudando de lado, conta. Porém, quem vota não são os prefeitos. E o que nós estamos vendo nas cidades, nos municípios do interior, é o sofrimento do povo. E gente arrependida. Aliás, não vou muito longe não. Na internet, vários vídeos já. Lula, né, o pessoal esculhambando o presidente da República. Votei, confiei e olha o que está acontecendo. Inclusive, parte do benefício, que era o Bolsa Família, foi cortado de muita gente. Então, eu acredito, professor, que essa mudança pode acontecer por conta do sofrimento de uma parte da população, que é a maior parte, quem elegeu essas pessoas, porque a outra parte que tem consciência, que está com a cabeça no lugar, já sabe o que vai fazer. Então, essa mudança só ocorrerá, só acontecerá, se essa população que está sofrendo disser assim, não quero mais isso não, que eu acho que é isso que vai acontecer. Porque ninguém aguenta mais sofrer, não. Você falou a internet como uma das, para mim hoje, talvez seja a maior forma de comunicação, de as pessoas interagirem, né? E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, semana passada, questionou o artigo 19 do marco regulatório da internet, que é mais ou menos uma possibilidade de censurar as plataformas. Por outro lado, nós temos uma Câmara Federal que deveria estar legislando, né? Sim. Não vem legislando de forma conveniente, porque os presidentes sempre negociam. Recentemente, o atual, o Mota, fez um acordo, né, com partidos de direita de colocar em votação a questão da anistia e simplesmente ele não coloca para que seja votado, né? Não é a aprovação, que seja votado. Me parece que tem a maioria, a oposição. Como é que você vê essa possibilidade de uma censura nas redes sociais? Até porque no próximo ano é ano eleitoral, né? E pelo que a gente ouve e o que a gente pesquisa, me parece que a direita tem uma facilidade maior de trabalhar essa questão das redes sociais. Como você vê isso? Eu vejo da seguinte forma. Há um tempo que a gente vinha falando que chegaria o dia em que nós sofreríamos essa questão da internet. Isso era um fato. Até porque o STF ele já vem legislando há um tempo. Não há como negar. Essa questão de, no nosso entendimento, o entendimento da STF, já vem legislando. E é notório em que um lado, e até vou ter cuidado aqui com as palavras, porque um lado da política do nosso país tem direito a tudo, e o outro nada. Isso está notório, né? Isso é um fato. Se a gente citar um exemplo agora mesmo, a questão do INSS, se fosse alguém da direita que tivesse envolvido, será que o STF não se envolveria, não já teria mandado apreender bens, né? Será? Então, retornando à questão da internet. A imprensa tradicional, as grandes mídias, elas perderam aquele poder que tinham. E qual era? O que se mostrava na TV era a realidade. O que se dizia no rádio era a mais pura e absoluta verdade. Nós não tínhamos ferramenta de pesquisa. Então, o azul é verde. O azul passava a ser verde.
Com o crescimento da internet e com o acesso, hoje no Brasil, para a maior parte da população, nós tivemos como buscar informações sobre o que é verídico ou não. E nos manifestar. Ou nós vivemos em uma ditadura? Será que a gente não tem direito mais de se manifestar? Então, quando você diz que vai regular a internet, quando você diz que vai... Uma pergunta que eu sempre faço: quem é que vai dizer o que está certo ou o que é errado, o que é fake news ou não? Então, uma pessoa ou um grupo de pessoas vai sentar e vai dizer assim: não, olha só, estão colocando isso aqui, mas não, a gente não concorda, é fake news. Então a gente está vivendo praticamente com o pé na porta da ditadura. Agora nós temos, Paulo, um grande problema que é muito conflituoso, né? E até que ponto é verdade ou mentira? A questão To be or not to be, that's the question. do 8 Ser ou de não janeiro. ser, essa é a questão. Isso, do 8 de janeiro. Pessoas estão presas, estão sendo condenadas, né? Com penas relativamente altas para o crime, porque você tem que ter a chamada dosimetria. O juiz tem que... Sim, Alguém furtar uma caneca é uma coisa. sim. O cara furtar um carro é outra história, né? Tem que ter a dose De alguém exata furtar o Estado já é da pior, pena. né? Isso. É diferente. Pois é. Como é que você vê essa situação dessas pessoas, mulheres, pessoas idosas? Muitas já foram condenadas e muitas esperam julgamento. Não me parece ser uma coisa assim muito... Barbárica. sem sentido, uma coisa um pouco ilógica, né? Onde eu presido um inquérito, eu sou vítima, eu julgo e eu sou testemunha. Nós temos a presença da Santíssima Trindade, até eu acho que 4 trindades. Além mais, São até. 4, mas é mais do que a Santíssima Trindade. Como é que você vê essa situação? Não precisa falar nomes. Não, né? não. Quando se toca nesse assunto, o primeiro ponto que eu pergunto é: as imagens das câmeras sumiram. Né? Não, sumiram porque sumiram e ninguém sabe por quê e não tem justificativa. Então, o que eu digo se torna verdade. Se as imagens sumiram, eu digo fulano fez e vai ficar como foi fulano que fez, que é assim que está sendo. Segundo, quando se trata de dosimetria da pena, qual o crime maior, se fosse dizer assim? Pichar uma estátua com batom ou assassinar uma pessoa? Assassinato. Né? Não, Qual- pior você quer fazer uma analogia. Pronto, Qual analogia. prêmio, qual coisa? Furtar o Estado, porque a Previdência Social Pronto, ótimo. são bilhões. Ótima analogia, ótima. Ou o cara pichar o Estado com batom Ótima que analogia. pode ser lavado. Então, É um negócio... surreal. Surreal, A realidade né? é essa. Porque iam meter muita gente na cadeia. Porque ali, a imagem aquela de Luiz Eduardo Magalhães, Sim. né, chega ali e picha direto. No cabe. Não cabe, Não né? cabe, é. Não cabe. E aí bota lá aquela coisa toda. Agora, chegar você no Estado Democrático de Direito. Isso aí é piada. É. Aí o cara chegar, levar bilhões. Não tem nem onde gastar. Não. Porque vai ter 200 encarnações. Vai nascer 1000 anos. E não vai ter onde gastar esse dinheiro todo. Entendeu? E aí, de repente, a pessoa é condenada. E a gravidade de tudo A isso é que é um crime cárcere, continuado. a cárcere eterno, digamos assim, porque a pessoa vai ficar, porque uma pessoa de 70 anos, 60 anos, ela é condenada, aí ela fica 10 morrer. anos, vai Vai morrer, morrer. pô. Não tem nem. Nós não temos um processo histórico como o Nelson Mandela, que conseguiu ficar quase 30 Sim. anos. Verdade. Porque aí a pessoa estava novo, né? Novo, foi preso jovem. Então foi preso jovem. Aí porque aí você falou uma coisa engraçada, é mesmo. O indivíduo chega lá com um batom e diz, não, agora ele. Se você fizesse pelo menos o SUSI, né? Fizesse um acordozinho ali com o Ministério Público, não estou errado, né? Eu estou colocando isso analogicamente, Sim, né? Porque você está sim. falando do Supremo Tribunal Federal, mas vamos fazer uma coisa, o cara está lá, faz um acordo, e o cara fez um crime de estelionato, né? Lesou alguém ou lesou a sociedade como um todo. Vai ali, faz um acordo, paga, né? Faz o SUSI, né? Nós estamos aqui falando, paga ali e tal e acumula. Agora, o outro, porque pegou um batonzinho, não, então vai dar. Ali não tem problema não, você vai dar uma quantidade X
de alimentos para Martagão Gesteira, para Irmã Dulce, fazer uma caridade. Isso é Uma pena alternativa. alternativa. Isso é óbvio ululante pela Jane Nelson Rodrigues. Agora o indivíduo vai para cadeia. E o outro, e outros, plural, e o outro não vai para cadeia porque lesa bilhões. Então alguma coisa, é um furto de bilhões, é um negócio totalmente estranho, realmente. E essa situação do 8 de janeiro ainda tem um agravante, na minha opinião. Está se valendo mais daquilo que parece que não aconteceu, porque se a gente for olhar o inquérito que está lá, o processo que está lá no Supremo Tribunal Federal, o delator Mauro Cid, já mudou a delação várias vezes. Vem essa outra situação, se tratando de 8 de janeiro. Então, peraí, o que de fato aconteceu? Por que as filmagens das câmeras sumiram? Tinha mais gente lá dentro? Eu não me recordo se foi a CNN ou se foi a revista Veja, que divulgaram aquelas primeiras imagens do G. Dias, o general, Sim, dando água, abrindo porta. Pessoal. E Ué? sequer foi intimado para. E cadê a punição? É verdade. Então, você acha que nós estamos em um estado, né, vivendo uma situação kafkaniana, Sim. até, Sim. porque são situações esdrúxulas e situações onde o direito deveria abraçar, dando todas as condições para que as pessoas... Até porque esse procedimento, que mudaram a regra agora, quando você tem um cargo eletivo, é deputado federal, senador e presidente da República, você tem o foro privilegiado, que Sim. não é tão privilegiado assim hoje. Hoje é um inferno. Mas o cara tem o foro privilegiado. Quando você não é mais, você vai respondendo à justiça comum. Nesse caso, como foi um crime na área federal, então na justiça federal. Mas aí houve um entendimento, né, Como sempre, de que o ex-presidente, deveria responder com foro privilegiado. O cara não exerce mais a função. Então foi uma mudança terrível. E mesmo aquelas pessoas comuns, por que essas pessoas foram julgadas por um tribunal superior que você não tem mais nenhuma possibilidade de apelar? As pessoas não... Quando alguém, normalmente, cidadão comum, a grande maioria daquelas pessoas que foram presas, que estão presas e foram condenadas, essas pessoas deveriam passar pelo primeiro grau, Sim. que é a vara da Justiça Federal de Brasília. A partir daí você tem os recursos. Como é que essas pessoas vão imediatamente serem submetidas a um julgamento no Tribunal Superior, quando você não tem chance nenhuma Última instância. de recurso? E a pergunta que eu faço? Nesse caso, não existiu presunção da inocência. Só da culpabilidade. Só. É da culpabilidade. O indivíduo é culpado e acabou. Não, e outra É a Santa coisa, Inquisição. uma outra situação, Zé, quando tem você está num estádio e tem um incidente e muitas pessoas se envolvem, né? E alguém morre, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10 pessoas morrem. E 1000 pessoas são detidas. A polícia tem que investigar para ver quem praticou o crime. Você não pode dar um crime por... julgar por lote. Não, aqui tem 1000 pessoas, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aí 10 anos. Todo mundo pegar 10 anos. Sim, mas quem praticou a ação? O direito é empírico. Quem Ele não é praticou a ação? fenomenológico existencial. Quem foram os indivíduos que depredaram especificamente? Não, e nesse A caso aí Câmara não Federal houve e dúvida o- pro réu, não, né? Nesse caso é Na condena. dúvida a favor Aí do você réu. teve casos, não houve. você teve casos de vendedor de pipoca, que foi no meio. Teve casos de uma senhora que estava com a Bíblia e também foi Um no meio. pedinte, um mendigo que estava lá. Um mendigo, Foi no meio. um doente mental. Doente O cara mental. ficou um ano preso só agora. Quer dizer, rapaz, é uma coisa extremamente absurda que está acontecendo com O indivíduo, é um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo, aqui já que nós estamos indo pela estatística é a ciência da maioria, vamos aqui para uma coisa, por retirada de um fato uno. O mendigo, o cara tá lá pedindo esmola, Tá preso? Tá Aí tem que preso. pagar. esmose, eu vou preso. E tem que pagar pela depredação. Além da condenação criminal, você também tem que pagar. E o que indivíduo não tem dinheiro, tá lá pedindo, aproveitou o momento e disse, poxa vida, aqui tá tendo uma manifestação, vou pegar lá, vou ganhar um dinheirinho. Comer alguma coisa. Comer alguma Vender coisa, porque o cara tá bandeira. passando. Tá aí preso. O cara, aí tá preso e ainda vai ter que pagar. Aí o cara diz, vai Golpista. pagar como? Golpista. Eu acho que daqui a alguns anos, quando essa situação se normalizar
e o Estado de Direito realmente, né, voltar, né, e nós estamos numa situação um pouco complicada, eu acho que isso vai fazer parte das anedotas populares. Tragicamente, né, porque está envolvendo vidas, pessoas que já morreram, Sim. pessoas doentes, que o Ministério Público, inclusive, referendou, né, que aquela pessoa fosse libertada, mas se manteve a decisão. A decisão. Uma coisa é você ser atendido no hospital particular, você paga seu plano de saúde e tal, beleza. Outra coisa é o cara estar preso e ser atendido por um médico, um clínico, quando o cara tem um problema cardíaco seríssimo. O cara vai morrer. Olha, uma coisa interessante, ainda voltando ao fato, a doença mental, entendeu? Ela é óbvia e ululante, plagiando Nelton Rodrigues, mais uma vez, no direito. Porque é o seguinte, se o indivíduo não tem um raciocínio, o que é que diferencia, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata ou sociopata, ou o estelionatário? Sim. Ele planeja. Sim. Já o indivíduo que ele tem uma doença mental, por exemplo, esquizofrênico, que a esquizofrenia é exatamente o quê? Mente dividida, que são catatônica, bifrente, simples, paranoide e atípica. Essa é a característica de esquizofrenia. Ele está fora da realidade. Ele tem uma realidade própria. Ele não é mitômano, ele não mente. Então o indivíduo tem um problema mental e está ali. Não sabe nem o que está fazendo. Você ter um oligofrênico, que é um indivíduo que tem uma mente vegetal. O esquizofrênico, que ele está em processo, que tem delírio e alucinações, tem a realidade própria dele. Isso é óbvio, entendeu? Juliano Moreira está lá, Pinel está lá se remoendo nos seus túmulos. Diante dessa situação. Porque de repente você vai pegar o indivíduo que é louco, tem um processo de surto, é psicótico, e vai pô-lo na cadeia, com pessoas comuns, e condená-lo. O cara lá não está nem sabendo o que está fazendo. Porque pelo processo de lógica, né, certo? Pelo processo de racionalidade, ele não pode estar mentindo porque ele não mente. Porque Exato. é a realidade própria dele. Isso é óbvio, isso se estuda no curso de Direito, isso se estuda no curso de Psicologia, isso se estuda em curso de Ciências Sociais, e qualquer leigo sabe disso. O indivíduo é maluco, então ele está fora da realidade. É diferente do estelionatário, do transtorno de personalidade social, que se chamava no passado psicopata, sociopata, porque ele planeja. Ele tem a consciência. O conhecimento de si mesmo, do fato. O doente mental, ele não é mitômano, ele não está mentindo aquela realidade. O Coringa, por exemplo. Mas nós pensamos que o Coringa, na verdade, ele é um psicopata. Não, ele é esquizofrênico. Porque ele não mente. Aquilo ali tudo é real para ele. Para ele. Aí, de repente, você pega o Coringa, vai pô-lo onde? Numa cadeia ou o tratamento psiquiátrico. Isso vai contra até a concepção da esquerda, que acha que o homem nasce bom. Se a sociedade o ataca, então devemos pô-lo de volta. É de ferro. Podemos colocá-lo de volta dentro da sociedade, e esse é papel do Estado. Mas o Estado vai lá e o pune. Então, é uma visão tomarrobiana. Ou seja, Tomarrobi diz, não, vamos lascar o pau no indivíduo. Mas, Paulo, vamos voltar ao nosso estado da Bahia. Nós temos um problema, além de vários problemas, né, de segurança pública, de educação, nós temos um problema gravíssimo na saúde pública. E é constatado, né, que a grande maioria das pessoas que tem um internamento provisório nas UPAs, nos postos de saúde, essas pessoas precisam ter atendimento médico especializado. E aí tem que passar pela regulação. Então, foi constatado também que muita gente acima de 60 anos não tem prioridade. Né? Tem médicos que conversam sobre isso, enfim. E aí ficou sendo intitulado de Regula a Morte no nosso estado da Bahia. O que é que você atribui a esse descaso com relação à saúde pública, principalmente daquelas pessoas que mais necessitam no estado da Bahia? Vamos lá. A regulação da morte, na verdade, eu enxergo dessa forma. É uma maquiagem que foi criada
pelo governo que está há mais de 20 anos. Né? Vou dar um exemplo simples para a gente entender melhor. A educação. Hoje o índice de analfabetismo na Bahia é considerado baixíssimo. Mas por quê? É porque, de fato, os alunos estão estudando, estão aprendendo, estão frequentando a escola, ou porque passa todo mundo? Sim, são aprovados. Pronto. Aí, na questão da saúde. Antigamente, o que é que nós víamos nos hospitais? Macas pelo corredor, pessoas chorando, o tempo todo a imprensa indo bater porque mostrava que não tinha atendimento. Há pouco tempo, né? Era assim. Não só na Bahia, como em vários outros estados. Então, o que é que criaram? O que é que fizeram? Vamos criar regulação. Vamos esvaziar os hospitais. No governo de Rui Costa foi instituída, né? Exatamente. Então você chega no hospital hoje, você vê tudo arrumadinho ali, aquela determinada quantidade, não sabendo que tem pessoas sofrendo nas UPAs. Ou até mesmo que não conseguem dar entrada nas UPAs. Sim. Porque hoje ninguém é mais atendido diretamente no hospital público. Você chega no hospital público e diz que tem que passar pela UPA. Não sei Terrível isso aí. É terrível. Então criou isso para quê? Hoje, se você for olhar, simplesmente para reduzir níveis. Ou seja, não, a saúde pública da Bahia não está ruim assim, não. Olha aqui o índice como está. É como a educação. Então, eles criaram isso com esse intuito. E quem sofre é a população. E mais uma vez eu repito, quem mais precisa, quem mais sofre foi quem elegeu e continua elegendo esse governo de esquerda. Agora, fato. você não acha que a concentração de hospitais de ponta em Salvador, em detrimento de hospitais no norte do estado, no sul do estado, no oeste, você não acha que essa grande quantidade de pessoas que vêm do interior para a capital, e até de Sergipe, de Alagoas, essas pessoas, essa situação de estrangulamento da saúde, não é também uma questão de falta de competência e de visão política, porque poderia se construir Estado, né, nessa região. A Bahia é muito grande, né? Você não pode concentrar tudo em Salvador. Eu acho não, eu concordo em grau, número e gênero. Centralizar tudo em Salvador faz com que superlote, com que a população soteropolitana, na maioria das vezes, até sofre por falta de atendimento, porque o povo do interior não tem para onde correr. Ou morre no interior ou vai ter que trazer para Salvador. Criaram essa questão do tratamento fora do domicílio também. Nós vemos vários ônibus circulando para Salvador, porque a população do interior não tem assistência médica. Então, não tem para onde correr. Então, é fato, com certeza, essa superlotação é proveniente também dessa questão da população do interior que não tem o que fazer e tem que vir para Salvador. Falta de investimento. Um minutinho só aí, viu, gente? João, quantos minutos tem aí? Agora 16, né? Aí vou ficar avisando aí. Falta pra ver. 16, né? Beleza pura. Vambora, pô. Recentemente, Salvador, houve uma greve de professores, uma greve que durou 40 dias, né? E que depois se resolveu, a PLB, juntamente com o prefeito Bruno Reis. Mas aí fica uma outra questão. Esses alunos, se você for ver exatamente os dias letivos, né? Existe uma perda. Porque para se pagar esses dias letivos vai ficar muito difícil, até porque já vai entrar no outro calendário do próximo ano. Como é que você vê essa situação do governante? Nós tivemos isso em Lauro de Freitas também, uma paralisação em todos os lugares. Como é que você analisa essa situação onde o governante ele espera para aguardar, para ver o que vai acontecer, em detrimento da população? Eu fui sindicalista, né? Eu acho que existe por parte dos sindicatos a iniciativa de mostrar serviço. Ponto. Você está pagando o sindicato, tá, vamos mostrar serviço. Então a greve para o sindicato é uma coisa normal. Acho que o poder público ele tem que ter a capacidade argumentativa de não deixar a situação chegar a esse ponto. Como é que você olha esse panorama? Para falar sobre isso, eu quero voltar um pouquinho. 2022, salvo engano, o presidente Bolsonaro deu aumento aos professores em todo o Brasil. Foi um fato. Né? Piso nacional deu foi pago, piso deu aumento nacional, em cima disso. comprovou que tinha recurso para isso, que teria como fazer. Isso foi um fato. Porém, né, esse aumento foi suspenso pelo STF, né? Entraram na justiça, foi aquela coisa toda e não foi para frente. E aí a pergunta que você me fez uma pergunta, eu vou fazer outra agora. Onde é que estavam esses sindicatos que hoje, né, e acho muito interessante porque como Lauro de Freitas agora não é mais de esquerda a prefeitura e Salvador está na mão do prefeito Bruno Reis, que diga de passagem está fazendo um ótimo trabalho.
Onde é que estavam esses sindicatos lá atrás, quando o piso nacional dos professores, que daria um ótimo salário aos professores, foi suspenso? Por que eles não brigaram? Por que eles não foram lutar? Não podemos deixar. Obviamente que essa greve foi uma greve política, isso está na cara, é notório, primeiro ponto. Segundo, com relação à questão dos dirigentes, né, dos prefeitos, do governador, seja quem for, não esperar isso acontecer para dar um aumento, eu acho que é uma questão que vem muito além do que a gente pensa, porque tem a questão orçamentária. Será que a prefeitura de Lauro de Freitas, com o rombo que a prefeita Débora recebeu, teria condições de dar aumento aos professores agora? Será que o município de Salvador, com todas as atribuições que o prefeito Bruno Reis tem tido, e olha, eu não conheço o Bruno Reis, não estou aqui fazendo para defender, nem estou falando a realidade, Sim. tá? Será que nesse momento ele teria como dar, de fato, o valor real e que os professores mereciam? Então, tem essa questão. Agora, o que ficou notório foi, principalmente em Salvador, que foi uma greve mais política. Tá? As pessoas que estavam à frente desse movimento de greve, todas ligadas a algum partido de esquerda ou alguém da esquerda. Então, A própria APLB tem uma vinculação com o PCdoB. o PCdoB. O presidente é do PCdoB. Então, ano que vem é ano eleitoral. Então, ficou muito notório isso. Porque o que a gente pensa? Pô, peraí, um presidente da República dá um piso nacional em favor dos professores, que vai melhorar em muito o salário, e aí esse piso é suspenso. E cadê os sindicatos? Então os sindicatos só aparecem agora? Sim. Você falou em rombo. Eu tenho um questionamento a fazer a você. O que é que você pensa sobre isso? Normalmente, os prefeitos que são eleitos, né? Nós temos prefeitos recém-eleitos. Sim. Alguns renovaram o mandato, tudo bem, mas alguns são prefeitos novos, prefeitos que nunca tiveram mandato, ou que já tivesse tido um mandato lá atrás. Normalmente ele quer ganhar um tempo para ajeitar a sua situação, casa. né? E aí a justificativa que se utiliza muito nas prefeituras, principalmente agora, durante esse período de 6 meses, é de que encontrou uma terra arrasada, existia um rombo e tal, mas, assim, eu nunca vi o prefeito que tem assumido e que tem esse discurso, né, ingressar com ação judicial. Porque se houve um rombo, se houve desvio de dinheiro do outro prefeito, cabe ao prefeito que ganhou as eleições ingressar com ação judicial para que aquele cidadão faça o ressarcimento do dinheiro ao erário público. Porque senão ele está entrando num processo de prevaricação. Prevaricação é quando o cara que tem uma função pública, ele não cobra o que é de direito e deixa a coisa passar. Aquele dinheiro não é do prefeito anterior nem do atual, é um dinheiro do povo. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma. Eu acredito que, na maioria dessas situações, geralmente é quando o que entra é de um partido de oposição, tem que se ter provas, né? Se você tem um rombo de que está comprovado que a prefeitura não tem condições de pagar, mas que o serviço foi executado, que ficou dívida por algo que foi feito, e você não consegue provar que o dinheiro foi desviado, não se tem como entrar na justiça para cobrar aquilo. Sim. Isso pode trazer um problema até para quem está entrando. Então, eu acredito que seja isso. Nós sabemos que no meio da política, principalmente no nosso país, isso é um fato. Sim. A maquiagem é uma arte maravilhosa para aqueles que estão na política, né? E as nossas leis deixam muitas brechas. Então, eu acredito que seja por isso, né, que na maioria das vezes quem assume não entra com ação ou não consegue provar. Ele diz assim, olha, aqui tem um rombo, realmente, está devendo. Nós estamos no vermelho. Mas eu não tenho como provar que esse dinheiro foi desviado. Mas aí tem um outro detalhe. Responsabilidade fiscal? Quando a gestão anterior ela faz compras ou ela licita alguma coisa, existe o chamado superfaturamento, que isso acontece. Sim. Né? E é crime. Sim. Se essa caneta custa R$1 e na licitação lá o prefeito ou prefeita diz que comprou 50 mil canetas, cada uma a R$4, você está superfaturando. Sim. E esse dinheiro foi para algum lugar que voltou para alguém. Sim. Então, nesse caso, caberia a quem assumiu ingressar com ação judicial. Mas eu posso lhe dar um exemplo simples de situações que prefeitos fizeram esse tipo de coisa sem ter como ser cobrado judicialmente. Por exemplo, acontece muito e vai acontecer agora. Está acontecendo já. São João. Festas. Sim. As bandas. Bandas.
contratação de palcos, de serviço. Como é que você vai provar ou vai chegar na justiça e vai dizer, olha, o prefeito contratou essa banda aqui por 300 mil, mas só valia 100. Mas quando você vai fazer o prefeito, que é uma pessoa honesta, ele tem que fazer a licitação. Sim, Né? fato. Tudo bem que você é um cantor que está no ápice, mas acontece que tem Zé, que é um cantor que atrai público e tal. Então eu vou preferir contratar Zé. É o princípio da economicidade, né, que tem que ter. Que não é Eu prefiro utilizado. contratar a banda dele aqui, que é uma banda menor, mas o valor também é menor e vai agradar todo mundo, do que pagar R$1 milhão para um outro cantor. Porque a gente sabe que, na verdade, o dinheiro não vai para a banda. Uma parte desse dinheiro é desviado. Pronto. Tem o Mas secretário de Cultura, aí tem o prefeito. tem como não sei provar quem. isso? É esse o problema. Né? É. Dentre outras ferramentas que eles devem ter, que nós nem imaginamos, que devem ser utilizadas. Então, eu acredito que por isso seja tão difícil quem entra chegar a dizer, não, vamos buscar, vamos cobrar, vamos... É complicado. Por isso que aumenta a desconfiança a cada dia das pessoas com relação à classe política. Com certeza. Né? Hoje, o exercício da atividade política, você que tem boas intenções, indo para a Assembleia Legislativa, aquilo ali é um ninho de cobras. Como são as câmaras municipais, como é o Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado. Então, fazer um trabalho para se diferenciar é muito complexo. Mas não é impossível. Não Nós é temos aí impossível. vários deputados federais conhecidíssimos da direita Sim, que têm se destacado fazendo um sim, excelente trabalho. Sim, É uma questão de caráter. sim. Isso aí é um fato. Um exemplo simples, quando eu viajo com o Sargento Mota, tenho que citar porque é o nosso presidente estadual e está sempre à frente das coisas que nós fazemos no foro. E para escolher um presidente, né, uma liderança que se torne presidente do foro em algum município, uma das coisas que nós mais observamos é quando aquela pessoa tem um potencial, é conhecida, luta pela direita, e quando ela diz, não, eu não quero. Quando a pessoa diz, eu não quero, é aí que nós insistimos, você é a pessoa certa. Porque é a pessoa que quer o que é certo, que ela não está querendo, não está buscando aparecer, que ela não está buscando desviar recurso financeiro, ela não está atrás de, o foro tem dinheiro, vai ter dinheiro, não. É quando aquela pessoa diz assim, olha, eu quero ajudar, Sargento Mota, Paulo, eu vou ajudar se precisar de algum recurso, eu estou aqui disponível para ajudar o Foro do Brasil, mas eu não quero assumir a presidência não quero essa responsabilidade. É aí que eu olho para o Sargento Mota e diz, essa é a pessoa. Como é que está o Foro do Brasil em Salvador e na região metropolitana? Salvador e região metropolitana, eu vou até rir e dizer assim, está muito bem de passagem, está ótimo. O Foro está decolando, está voando baixo, a gente está conseguindo fazer um trabalho excelente, unindo pequenos grupos de direita que às vezes nem eram conhecidos ou reconhecidos no meio da direita, estão vindo para o foro, está crescendo demais. E na região metropolitana, em alguns municípios como Simões Filho, Candeias, Camaçari nem tanto, mas deixa eu ver, São Sebastião do Passé, que não tinha direito ou que tinha uma parcela pequena, né? Ou tinha a chamada direita enrustida. Então nós já conseguimos trazer essas pessoas, elas já estão fazendo um trabalho, né, para que tenha um crescimento. Na verdade, em todo o estado da Bahia tem direita. E tem lugares que até surpreendem a gente. A grande questão é que final de 2022 para cá, muita gente ficou com medo, recuou. Muita gente ficou decepcionada. Né? Mas e aí, fazer o quê? Desistir? Entregar tudo na mão da esquerda? Para você ficar sem poder sair de casa? Para você não poder ter um celular? O que me deixa assim admirado é quando eu ouço as pessoas dizerem assim, não, eu comprei um celular bom, mas eu não posso andar na mão, não. E aí você vai aqui para Maceió, anda à tarde da noite na orla, com o celular na mão, tranquilamente. Nordeste, aqui do nosso lado. Você vai para Aracaju, a mesma coisa. Mas Salvador, na nossa capital, você não pode ter um celular, você não... Até com um notebook na mochila, você tem que andar com medo. É complicado. E qual o conselho que nós ouvimos direto na televisão? É como se nós fôssemos os prisioneiros, né? Evitar sair de casa. Olha, se tem um celular, não ande. Se você tem um notebook na mochila, não deixe o bandido ver. Não use um relógio. Então você não pode ter mais nada. É complicado. Recentemente, o governador de São Paulo, que foi ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, foi alvo de várias críticas de partidos de esquerda, principalmente o PSOL, com relação à questão da Cracolândia. Tarcísio conseguiu, de alguma forma,
erradicar com muita conversa com as pessoas, encaminhando para tratamento de saúde, conseguindo viabilizar algumas coisas, mas me parece que a Cracolândia chegou ao seu final. Como é que você vê esse avanço em uma gestão que a Cracolândia existe há 200 anos? 200 anos. Né? E agora ele, como governador do estado, consegue, juntamente com o prefeito, claro, consegue resolver aquela questão que estava, assim, prejudicando sensivelmente o comércio da região. Que, inclusive, movimentos de esquerda foram para a rua, né? Questionar com relação a Cracolândia ter acabado. Mas, assim, o governador Tarcísio, ele é um excelente administrador. Quando foi ministro, fez um trabalho excelente. As estradas no Brasil, construiu novas, reformou, utilizou o nosso exército para ajudar. Sim. Ele é um ótimo administrador. Eu acredito que o estado de São Paulo está na mão da pessoa certa. Esse trabalho da Cracolândia, acredito que foi planejamento, não foi da noite para o dia. E foi um planejamento feito de forma velada, porque é fato, quando a esquerda descobre que você está tentando fazer algo em benefício da população, eles fazem algo para atrapalhar. Então, sinceramente, eu acho que a Bahia precisa de um governador como o Tarcísio, porque nós estamos numa situação muito complicada. E gerou um fato interessante, Zé. Você falou em esquizofrênicos, pessoas portadoras de doenças mentais. Existe um impedimento hoje de internamento de pessoas com problemas. Né? É necessário uma abordagem, e se a pessoa não quiser ser internada, ela não vai ser internada, até porque a luta antimonicaminal foi uma das bandeiras do PT lá atrás. Exato. Né? E Exato. que os hospitais, como o Juliano Moreira, como o de Freire de Santana, praticamente fecharam as portas. Exato. Então, o que é que nós temos hoje? Aí vem a questão do direito. Essas pessoas se tornam violentas porque não usam remédio, não querem ir no CAPES por vários motivos, ainda usam drogas e tal, e termina a mãe, que é a parte que mais sofre, né? Mais do que o pai, inclusive, amarra o cidadão na porta, em uma corrente, enfim. E muitas mães são presas por cárcere privado. Então nós temos um problema que tem que ser revisto, tem que ser rediscutido, e as pessoas estão caladas. Nós temos milhões de pessoas portadoras de doença mental, inclusive os usuários de crack. Sim. Uma boa maioria vai desenvolver, já desenvolveram e vão desenvolver doenças graves mentais. Como é que você vê essa questão do impedimento do internamento? Acabou o internamento. E fazer o quê? Eu vejo como uma loucura. Já que a gente está falando de doença mental, eu vejo como loucura. Por quê? Um familiar, seja ele pai, mãe, irmão, seja quem for esse familiar, ele não tem condições, sem ter estudado para aquilo, sem ser formado, sem saber de que forma tratar uma pessoa que tem doença mental, de cuidar daquela pessoa em casa. Então, é o cúmulo do absurdo você dizer assim, não, olha, se seu filho é doente mental, se vire, você vai ter que cuidar porque os manicômios estão fechados. Aquela pessoa, como você acabou de falar, se torna agressiva, pode até tirar a própria vida. Sim, muitos casos. Ou de um familiar. Muitos casos. Então, aí é que eu digo, aí é você acabar com direitos humanos. É total falta de respeito com direito, qualquer direito que um ser humano tenha. Porque existem situações que a pessoa tem que ser contida, tem que ser internada. Não tem jeito. Não tem jeito. Estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Paulo, eu gostei da entrevista, bem sensata, bem colocada, entendeu? Certo? Uma visão bem ampla, bem racional. Deixe aí a sua mensagem final. Primeiro, agradecer o convite, né? O convite por estar aqui, agradecer a Deus também, que permitiu que ocorresse tudo bem, e dizer o seguinte, principalmente para a nossa Bahia, nós precisamos urgente de mudança, isso é um fato. A Bahia não vai aguentar mais 4 anos na mão da esquerda. Então, fica aí um recado para desde aquela pessoa que está sofrendo, e muito, passando por aperto financeiro, quanto aqueles que votam porque estão tendo algum benefício. Uma hora vai chegar até você. Você vota na esquerda, mas uma hora vai lhe alcançar. Não se preocupe. É um fato. E aí, Marcelo? Muito bem, Paulo. A gente agradece a você pela sua entrevista. Acho que foi muito interessante. E desejamos sucesso na sua trajetória. É isso aí. Obrigado. E que Deus nos abençoe. Amém. E possamos levar avante
esta mensagem de paz, harmonia e equilíbrio.